Olá a todos! Hoje nós iremos falar sobre o direito do campo. E estamos aqui reunido nosso grupo, a nossa turma, para abordar esse assunto tão essencial no dia a dia, quando um produtor rural vai fechar as contas e ela não bate, né? Então nós estaremos falando aqui sobre a lei de falências e como ela pode proteger o produtor rural no dia a dia. E para deixar mais completo ainda, nós trouxemos aqui o José Mário, que é um produtor rural legítimo, e nós vamos conversar sobre a atividade, né, a qual ele exerce. Nós vamos fazer essa junção do mundo jurídico com o mundo do campo, né, com o produtor rural, e como que acontece na prática a aplicação do direito empresarial na vida do produtor rural. E para fazer esse bate-pronto, está aqui conosco hoje o seu José Mário, na interação também o Alex e o Daniel, e este que vos fala, Nil Charlie. Então, esses são os integrantes do grupo e vamos entender sobre recuperação judicial. Claro, mas antes para a gente começar, eu gostaria de entender um pouco qual que é a atividade que você exerce, né, no campo, como que é a rotina do senhor? Então, eu tenho um sítio no estado do Piauí. E lá a gente planta diversas coisas dependendo da chuva, né? Que a gente depende das chuvas, muitas vezes. Eu tenho um plantio de coco, goiaba, né? A gente planta milho também. Faz ração para os animais, a gente produz muito capim. São essas coisas que a gente produz no campo dia a dia. Então são diversos produtos ali Diversos que produtos você que a gente trabalha. planta. Depende da questão do tempo, né? E muitas vezes não colhe o esperado, né? Ocorre Isso o que mais acontece. O que mais acontece é você não colher o esperado, porque às vezes você planta, depende da chuva, a chuva não vem, Depende você de perde a fatores safra muitas das vezes. Isso acontece, E acaba no é normal prejuízo. isso aí para o produtor rural. E o senhor sabia que o produtor rural, como pessoa física, ele tem direito da recuperação judicial como se fosse uma empresa? Então, eu não tenho bem conhecimento, você poderia me explicar? Então, esse é um medo comum no dia a dia de um produtor rural quando se fala em recuperação judicial. Mas, com a mudança recente em 2021, com a Lei 11.101, ela deu esse direito, que é o registro na junta comercial, para o produtor rural. Então, quando você faz esse registro, o juiz ele entende que o empresário rural, a pessoa física, ele passa a ter os mesmos direitos como se fosse uma empresa, uma indústria. Que bom. Para você fazer essa solicitação, para você conseguir colocar as contas em dias. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Como que é a sua relação como produtor rural com o direito? Assim, o senhor tem um CNPJ, tem um registro na junta comercial ou... Não, CNPJ não temos. Lá a gente tem algumas ajudas sim que o governo libera para os bancos, né? E que com muita burocracia muitos conseguem, outros não. Até porque você tem que estar com documentação das propriedades tudo em ordem, tudo certinho, para que você possa alcançar esse direito, né? Mas é raridade, são para uns e outros não. Interessante. Então, partindo dessa ideia da recuperação judicial, é interessante a gente entender também, igual o Charlie disse, que não necessariamente, né, hoje o STF já entendeu que o produtor rural ele não precisa ter o registro, né, na junta comercial, comprovar 2 anos da atividade Como se faz com uma empresa. como se faz numa empresa. Né? Você só precisa comprovar que, de fato, você exerce ali uma atividade rural. Não necessariamente precisa ter o CNPJ para poder se enquadrar na Lei 11.101, que vai te ajudar na recuperação judicial caso, né, de eventuais perdas. Né? E aí o pessoal vai falar, né, quais perdas são essas que pode acarretar. Então, vale a pena frisar aqui que não é o tempo de registro na junta comercial como produtor rural que vai lhe permitir a recuperação judicial. Mas basta você ter um livro caixa, né? Entendi. E comprovar que você tem uma rotina como produtor rural.
Bastou isso, você já se enquadra como produtor rural, passa a ter direito como se fosse uma indústria ou uma empresa com CNPJ. Entendi. Que na verdade o produtor rural é uma empresa, na verdade, né? Sim, Que com você certeza. o produto vem do campo, né? A alimentação vem toda do campo, né? No caso lá onde eu moro, para aposentar, você tem que pagar o INCRA da sua terra todos os meses. E você é que nem aqui você na cidade você paga INSS, né? Sim. E lá você paga o INCRA, você tem que ter pelo menos 20 anos de que você é produtor rural constatado para você poder alcançar uma aposentadoria no final da sua idade. Essa lei, ela vem para proteger, de certa forma, o produtor rural, né? E a gente sabe que, às vezes, casos de perdas é muito complicado, né? Chuva, depende de vários fatores para que você tenha ali uma boa colheita. Então, alguns requisitos que a lei trata que você pode pedir a recuperação judicial é em caso de empréstimos, né, sem garantia, né, de maquinário, ou de pagamentos de fornecedores de sementes, adubos. Então, em casos de endividamento por conta dessas questões, você pode pedir uma recuperação judicial, né? E aí o juiz vai determinar um administrador judicial que vai te auxiliar no processo de recuperação, né, Entendi. da sua atividade. Sim. No simples português, a recuperação judicial é um socorro para o produtor rural. Produtor rural. Entendeu? Que nem tem, lá tem alguns programas que quando você perde uma safra, às vezes, isso não é todo tempo, né? Mas às vezes eles dão algum, nem você citou semente aí, repõe a semente, um prejuízo que você teve, mas é uma coisa, eu acho assim, que o produtor rural, ele deveria ter mais auxílio, sabe, do governo, Sim. né? Porque às vezes até o governo pode mandar, mas no meio da estrada ele é parado aquele auxílio e as pessoas ficam a desejar e não chega até lá o produtor rural. Sendo que a alimentação vem do campo, né? Então eu acho que o campo deveria ter mais um respaldo Sim, dos governos, né? com certeza. E aí é exatamente que entra a recuperação judicial. Lhe dizer que a recuperação judicial, ela não é o fim, ela é o recomeço para colocar as coisas no lugar, Em ordem, né? em ordem, Sim. para que a sua produção continue sendo garantida e os seus fornecedores continuem lhe fornecendo e você, em contrapartida, pagando os seus credores com um tempo hábil, 180 dias, 90 dias, 60 dias, diante do seu pedido da recuperação judicial. Eu acho assim, é muito bom isso que vocês estão falando, muito bom saber. Só que o homem do campo, lá no fundão, ele tem essa dificuldade no conhecimento, né? Então, às vezes, por falta de conhecimento, a pessoa não sabe. Às vezes existe a lei e a pessoa não tem o conhecimento. É verdade. As pessoas do campo. Entendeu? É muito bom essa iniciativa que o nosso professor teve de a gente poder ter esse contato com os produtores rurais e ver que muitas vezes eles desejam ter sim uma regularidade, um registro na junta, né, um apoio Sim. jurídico e Isso é muito bom. é difícil muitas das vezes, né? E um advogado ali, alguém que tem um conhecimento jurídico, pode te orientar, às vezes, a escalar a sua produção, Sim. a fazer com que seja muitos produtores rurais que não tem muita organização, né, de patrimônio, vincula patrimônio pessoal com o patrimônio da empresa, né? Então, ajuda nessas questões formais, né, nessas questões jurídicas, até para poder alavancar a própria atividade rural. Às vezes o produtor, por falta de conhecimento, ele perde muitas oportunidades, Oportunidades, né? é Por falta de conhecimento. Né? Exatamente. Deveria ser uma coisa mais, né, mais esclarecida para o produtor rural. Né? Até mesmo em via de televisão, de rádio, essas coisas, deveria ser mais esclarecido. Né? E diante desse esclarecimento, a nossa dica de ouro para o senhor e para quem está ouvindo este podcast é que não espere o agente oficial de justiça bater na porta para fazer a cobrança, né, do que você está devendo, para confiscar o seu terreno, a sua fazenda, o seu negócio por conta da dívida, né? Então, junte todas as documentações que você tem e vá à junta comercial e vá atrás daquilo que é de direito seu, que é a recuperação judicial para o produtor rural, enquadrado dentro da Lei 11.101, que foi reformulada em 2021. 2005, não foi? 2021. Ela é de 2005, Sim, mas ela foi e reformulada em 2021. Verdade. Então, por causa desse conhecimento, eu já vi pessoas perder pequenas propriedades para o banco. Porque às vezes faz um negócio no banco, não chove, não tem chuva, não tem nada, ele perde, e aquela dívida começa a virar uma bola de neve,
juros em cima de juros, e a pessoa termina perdendo a propriedade, e o banco vai lá, sem dó e nem piedade, tira todo mundo lá e toma a propriedade e vende para outro. Até vou usar um termo aqui um pouco jurídico, né, que o nosso professor fala bastante, é hipossuficiência, que é a diferença, né, entre aqueles que, no caso do banco, que tem um conhecimento jurídico, tem todo um time ali, tem toda uma equipe que tem esse respaldo jurídico, enquanto o produtor rural não tem, muitas das vezes, a orientação jurídica correta, Sim. não sabe dos direitos que lhes são devidos, né? Então, acho que é muito importante essa propagação das leis, é muito importante propagação dos direitos que o produtor rural tem, porque é 1/3 do PIB do Sim. país. Então, o país gira em torno, né, do produtor rural. Sim. Então, é importante cada vez mais a gente poder fomentar essa atividade. Acredito que falta informação. Informação. Isso, O informação. produtor rural, pro- ainda mais o José Mário aqui, como é lá da roça, do interior do Piauí, entendeu? Até, querendo ou não, a tecnologia para eles Chega depois, né? chega depois, é Isso. mais reduzido, entendeu? A informação para eles. Então, é uma iniciativa bacana do professor Guilherme, porque o alvo são essas pessoas. Sim. Seu José Mário, deixamos aberto aqui suas considerações sobre o que você ouviu aqui. O que você tem a dizer para nós, para todos que estão ouvindo nosso podcast? Não, para mim foi ótimo, né? É mais uma aprendizagem na nossa vida, né? No nosso dia a dia. E para mim foi muito importante estar com vocês aqui, ouvir um pouco de vocês e sair com a mente mais aberta. Meu amigo Alex, dê suas considerações, então, resumindo o que a gente bateu aqui de papo no podcast, para a gente ter uma fixação melhor do assunto. A gente falou basicamente da Lei 11.101, né, que trata da lei de falência, e a gente focou mais na questão da recuperação judicial. É lei de falência, né? 11.101 é lei de falência, recuperação judicial, perdão. E é muito bom a gente ouvir de alguém que vive na prática, né? E saber que a gente tem esse arcabouço jurídico de poder ajudar, de poder auxiliar sobre a recuperação judicial, né? De quando entrar em dívidas, quando o balanço não fechar, quando por questões de força maior vier a dificuldade para poder manter a empresa, para poder continuar sustentando sua família e manter de pé o seu negócio, é saber que na lei você tem sim os seus direitos, você tem sim as suas reivindicações para fazer, e a recuperação judicial é justamente isso, é poder te dar um alívio, poder te dar uma esperança, uma expectativa mesmo de voltar, né, para a sua atividade. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. E obrigado Prazer. a todos que estiveram aqui na nossa Olá. entrevista. A todos vocês, olha, proteja o seu patrimônio e bons negócios. Obrigado.